Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17. Você vai deixar aberto em Mateus 17, eu vou citar outros versículos. E nós estamos aqui em grande maioria, dirigentes e supervisores, líderes de grupo familiar, anfitriões, convidados, pessoas que estão aqui. Mas esta palavra realmente é para a minha vida, e eu sei que vocês já ouviram o pastor Ralph, eu também falando, quando a gente prega, quando a gente prepara uma mensagem, a gente está pregando, nós estamos pregando para nós mesmos, em primeiro lugar, a palavra é para nós, né? E é tão lindo, né, que lá em Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Então, enquanto nós estamos aqui falando no microfone, a primeira pessoa também que já está ouvindo aqui, ó, que eu preparei, li, orei, mas agora enquanto eu prego, você está ouvindo, mas eu também estou ouvindo, conforme eu falo. Então, assim, a minha fé também é edificada à medida que a gente compartilha aqui uma palavra que a gente prega, estamos pregando para nós também. Amém, queridos? Amém? Amém? Mateus 17, a partir do verso 14, é uma experiência dos discípulos com uma circunstância, uma situação que eles não souberam resolver. E muitas vezes nós passamos por circunstâncias como líderes, como discipuladores, como dirigentes de grupo familiar. Talvez você, como pai, como mãe, circunstâncias no dia a dia, ou circunstâncias em tantas áreas, que você se encontra numa situação que você orou, que você colocou diante de Deus e a situação não se resolveu. Foi o caso nessa circunstância aí. Talvez o título aí, na Bíblia, na tradução que você tenha, diga como a minha tradução, a cura de um lunático. Ou talvez de um menino até os seus 11, 12 anos, com perturbações mentais e que não se aquietava de jeito nenhum. Se jogava de um lado para o outro, se jogava muitas vezes no fogo, na água, era um menino realmente com muitos problemas. E nós temos visto nessa geração, vocês que são pais, cada vez mais precoce, crianças e adolescentes sendo muito perturbados, e já com crises depressivas, crise de pânico, medo. E não, a mensagem não vai ser nesta direção, mas eu quero usar esse exemplo aqui, que até você, querido dirigente de grupo familiar infantil, quantos dirigentes de grupo familiar infantil e de adolescente temos aqui? Levante a sua mão bem alto. Então, você é o nosso pastor, o nosso representante lá, cuidando daquelas ovelhas, e talvez possa vir encontrar algumas vezes circunstâncias, situações, de você não saber como resolver, como lidar. Uma agressividade excessiva, uma situação assim que foge do controle. E também uma palavra aí, né, para os professores de plantão, que nas escolas têm enfrentado tanto isso com as crianças em sala de aula, tanto crianças pré-adolescentes e adolescentes. E nessa circunstância aqui, então, os discípulos foram os primeiros que tentaram, até que eles não conseguiram resolver e chamaram a Jesus. E exatamente nesse capítulo, que é um texto tão conhecido sobre Jesus falando sobre o jejum, sobre a oração e o jejum. Jesus então chama aquele menino, e o texto aqui fala que ele expele o demônio daquele menino. E rapidamente os discípulos vão para ele e perguntam, mas, como? Por que nós não podemos expulsar ou expelir esse demônio? Por que nós não conseguimos resolver esse problema? E Jesus, ele dá duas respostas, né, que é o que eu quero compartilhar nessa noite. Diante de circunstâncias que não conseguimos resolver, diante de circunstâncias tanto familiares, no grupo familiar, circunstâncias de enfermidade, qualquer que seja a situação que você vai enfrentar, você orou, você trouxe para a campanha na igreja, você falou com Deus e a circunstância não se resolveu, aqui eu quero tomar esse exemplo de Jesus, nos ensinando, reforçando aí duas áreas que nós precisamos realmente atuar. A primeira, eu quero ler com você, vim falando sobre a história, o verso 20. Os discípulos perguntaram, então, por que eles não conseguiram expelir esse demônio? E Jesus fala, no capítulo 17, verso 20, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá,
e há de passar, e nada vos será impossível. Então, uma das respostas de Jesus é que, diante de circunstâncias difíceis, muitas vezes nos encontramos limitados, e a resposta de Jesus para nós, hoje em dia, seria: olha, é por causa da pequenez, ou seja, porque a tua fé é muito pequena. Eu tenho lá em casa o grão de mostarda, eu esqueci de trazer. Aliás, eu não trouxe, porque eu ia ministrar uma outra palavra, e aí agora, à tarde, né, vem aquelas coisas assim do Espírito Santo, eu falei, estou numa aflição, o Espírito Santo falou para eu pregar outra coisa, aí eu fico tensa. Quem trabalha no escritório percebe, total concentração, porque veio assim uma outra, veio essa palavra aqui, é pão fresquinho. Fala para o teu irmão assim, acabou de sair do forno. Maná espiritual, né? Então, queridos, assim, a primeira resposta de Jesus é por causa da pequeneza da vossa fé, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é bem pequeno, é menor do que o grão de arroz, bem pequenininho, parece um piolinho. Se a nossa fé fosse daquele tamanho, nós poderíamos dizer a um monte, lança-te daqui ao mar, e aquele monte iria obedecer. Então, um grão de mostarda, se eu colocar aqui entre meus dois dedos, dá para fechar o dedo, vocês nem iam ver o grão de mostarda, tão pequeno. Oh, amém, glória a Deus. Aqui, ó, a irmã está com grão de mostarda. Vamos ver se você consegue ver daí. Nem de óculos. Ó, vou colocar entre meus dois dedos. Viu? Pequeno, obrigado, irmã. Quem é a irmã? Ah, Cristiane, glória a Deus. Eu, quando trouxe lá de Israel, a gente deu aqui, não sei se vocês lembram, um Tadel para o Ricardo e Elsa, que acertaram algumas perguntas sobre fé. Então, assim, o grão de mostarda, muito pequeno, olha só. Se tivéssemos fé desse tamanho aqui, entre meus dois dedos, nós conseguiríamos, nós teríamos autoridade realmente para crer e para as coisas acontecerem. Mas por causa da nossa pequeneza, por causa da pequeneza da nossa fé, muitas circunstâncias não são resolvidas. Muitos milagres não acontecem. Muitas situações no discipulado, no aconselhamento não se resolvem. Por causa, eu iria assim parafrasear esse versículo dizendo, por causa da nossa incredulidade mesmo, por causa da nossa carnalidade, por causa realmente de falta de visão espiritual. E aí, queridos, eu reforço, quando pregamos e compartilhamos aqui sobre fé. Fé, está lá em Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, é certeza, convicção. Nós falamos aqui naquela ministração sobre aumentar o volume da fé dentro de nós. E eu estava compartilhando lá no núcleo de São Pedro da Aldeia no domingo. E me veio à mente assim, na nossa cabeça, na nossa mente, como um rádio, aquele rádio antigo, que você precisa sintonizar a rádio do céu, né? Então, como se fosse aquele botão para ficar girando. Quem, por acaso, ainda tem um rádio assim de sintonia através de girar o botão? Levante a sua mão, que são os dinossauros da igreja. Acabaram de se apresentar. É antigo, né, esse rádio? Meu pai tinha. Então, aqui dentro da nossa mente, do cristão, é como uma rádio, que lá está o botão para sintonizar a fé. Sintonizar com o céu a fé. Sintonizando, vai para o volume e aumenta esse volume, porque o volume da fé aumentado dentro de nós, ele gera certeza, convicção, ele gera realmente assim uma visão extraordinária do além daquela circunstância. Você está vendo ali aconselhando aquele casal casado, pensando em divorciar, não estão ali se dando bem, encontrando grandes crises, mas a fé dentro de você, o volume da fé está aumentado aqui dentro, você está sintonizado com a fé no céu, e o que acontece? Você consegue ver além daqueles dias, você consegue ver, sabe, entrosamento, unidade, você consegue ver restauração, você consegue ver realmente frutos que seguirão aquela restauração daquele casamento. Numa circunstância de enfermidade, você encontrar uma pessoa lá no leito de morte, você ir orar por ela, você olha a circunstância e faz aquela oração assim, tipo, ô Senhor, recebe o teu filho aí em paz, a tua filha, né?
mas com o volume aumentado da fé aqui dentro, realmente, ouvindo a palavra de Deus, a pregação da palavra, e como aprendemos já aqui em outra ministração, realmente tendo fé, uma medida de fé extraordinária aqui dentro, você não seguia ali pelaquela circunstância, mas você crê, você realmente crê. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus falou 2 vezes para Marta, antes de ressuscitar a Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Então, assim, sintonizado com a fé, realmente sintonizado com o som do céu, a direção do céu, e aumentando esse volume dentro de você. Até talvez fechando os olhos para aquela circunstância ali natural da enfermidade, você recebe uma ousadia para orar e crer. Ainda que aquela pessoa não creia. Crer por ela também. Falamos aqui também em 1 João 5,4, que diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo, as circunstâncias, os problemas, é a nossa fé. Quanto maior o volume aqui dentro, quanto mais sintonizado com a fé, quanto mais incendiado de fé, quanto mais enfesado você estiver, o que acontece? Você vence o mundo, você se torna vitorioso em várias circunstâncias, na tentação, na enfermidade, nos problemas. Vou pedir a atenção de todos, inclusive do som da livraria. A livraria, as atividades já são aqui para que vocês também sejam ministrados. Amém, queridos? Obrigada. Que eu perco a minha concentração ao ver vocês conversando. Obrigada. Então, queridos, ser vencedor através da fé. Está lá também em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E o meu versículo, tradicional de praxe para aumentar a minha fé, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Queridos, Jesus estava ali respondendo àqueles discípulos, mas ele também está respondendo a vocês e a mim. Essa circunstância que vocês não estão conseguindo vencer, esse problema, essa situação agora, você não conseguiu resolver até aqui por causa da pequeneza da vossa fé. Aumentando a fé, você recebe autoridade para resolver e realmente para trazer vitória naquela circunstância. Você crê nisso? Amém? Eu também creio. Para o verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não vou me prolongar tanto nesse verso, porque na quinta-feira nós vamos ter aqui o primeiro culto de cura e libertação. Para todos nós. Em alguma área da nossa vida, não, mas eu não preciso ser liberto. Para todos nós, em alguma área das nossas vidas, talvez em alguma circunstância, ainda haja feridas que precisam ser curadas, ou ainda hajam situações que precisam ser libertas, maldições que precisam ser quebradas, situações que precisam ser totalmente libertas de opressão, depressão, em alguns casos até mesmo de possessão. E Jesus ele fala assim, olha, esta casta que está aqui, vamos explicar um pouquinho, esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Deixa eu explicar a diferença de casta para legião. Legião, quando a Bíblia cita legião, é um nome usado muito pelo exército romano, eram cerca de 5.000 soldados. Legião fala de quantidade, muitos demônios. A pessoa tem uma legião de demônios. Quando fazemos um processo de libertação, em retiros, e aquela pessoa, sabe, a gente trabalha a libertação, aí sai um demônio, já tem outro, tem muitos, uma legião de demônios ali. Mas aqui Jesus fala de casta, ele não fala de legião. Casta não fala de quantidade, casta fala de nível de autoridade. Estive na Índia há um tempo, quando eu era solteira. E lá eu aprendi sobre castas. O que é uma casta? Lá a cultura na Índia acredita que a sociedade daquele país é separada em castas. Eles acreditam numa imagem de um Deus chamado Brahma.
E naquela imagem é separado por castas, desde a cabeça até os pés. Lá na cabeça estão os governantes, que eu me lembro para exemplificar. Nos braços estariam aí os professores e executores, se eu não me engano. E nas pernas estariam aí muitos comerciantes. E lá nos pés os camponeses e aqueles que têm pouquíssima renda. Por isso as castas lá, eles têm grande tradição de não misturar. E por outras questões religiosas que eu não vou entrar no detalhe. Então, castas podemos exemplificar assim, são níveis de autoridade. Podemos aprender que no mundo espiritual há níveis de autoridade. Quando lá em Efésios 6, a palavra de Deus declara que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores ou hostes do mal. Então há também uma hierarquia, castas de demônio. Há um nível de autoridade. Poderíamos falar também aí de níveis de autoridade no céu, celestiais, de arcanjos, serafins, mas vamos nos deter aqui à casta. Jesus então fala assim, olha, essa casta aí, esse nível de autoridade demoníaca, nessa situação de enfermidade, tudo misturado nesse menino, ela só vai sair mediante ao quê? Oração e jejum, jejum e oração. Por isso, queridos, nós cremos que no tempo de 21 dias de jejum, muita coisa vem à luz. Muitos demônios têm que bater em retirada, porque o jejum, ele abre as janelas dos céus, mas ele também fecha as portas do inferno. Então, o que acontece? Você começa a receber um nível de fé. Eu soube aqui que no domingo fizeram uma marcha, né? Ainda tem que assistir hoje ainda aí pela internet, que eu nem assisti ainda. Fiquei admirada, meu esposo não é de fazer essas loucuras assim, né? Marcha, não sei o quê, só o Espírito Santo mesmo. Tocou chofar. Sabe, queridos, quando estamos num período de jejum, e você que está aí jejuando, muita sensibilidade à voz de Deus, mas também muita autoridade, porque os demônios, eles estremecem com pessoas que fazem um propósito, não só de se abster de alimentos, porque se abster de alimentos, outras religiões também fazem isso, mas se abster de alimento para então meditar e buscar a face de Deus, o quebrantamento diante de Deus. O que acontece? Você é revestido de autoridade, uma autoridade espiritual para enfrentar aquela casta demoníaca. Casta demoníaca, como aprendemos aqui, uma autoridade agindo na mente de adolescentes. E vocês, pais, ficam, mas eu já falei, mas eu oro. Mas eu levo o nome para as campanhas. O que eu faço? Receba nesses 21 dias de jejum autoridade para confrontar aquela casta que está na mente daquele seu filho, sua filha, do seu esposo, de parentes que estão com a mente dominada por uma casta, uma autoridade demoníaca que controla a mente. Talvez não de dentro para fora, mas pelo menos de fora para dentro, como um capacete. Aquela impressão que você está falando e está lá, né, como... Entra aqui e sai por ali. A autoridade, o jejum concede aos pais e mães, às esposas, aos cônjuges, uma autoridade para confrontar as trevas com aquela casta. Agora imagina, queridos, se eu não oro, não jejuo, não busco a face de Deus. E vamos exemplificar aqui, que vamos vir aqui para o nível de dirigente. E lá no meu grupo familiar, eu vou orar por aqueles jovens que ali estão no grupo familiar. Eu falo muito de casais, vamos falar de jovens. Eu vou orar por aqueles jovens. E eu sou dirigente daquele grupo familiar. E eu vou orar e ali tem uma casta demoníaca trabalhando na vida de alguns jovens. Uma autoridade muito forte. Um demônio instituído de autoridade lá de cima. Aí eu vou para orar e a autoridade daquele demônio é dessa altura dessa árvore. Mas a minha autoridade espiritual, porque eu não oro, não jejuo, não medito na palavra, não me alimento espiritual, quando eu chego lá para orar, é isso aqui que acontece. Ó. Olha a minha autoridade espiritual. Está lá, ó. Uma casta. Mas Jesus ensina aqui que esta casta, ela só é expulsa, expelida através do jejum e oração. Sabe o que acontece, queridos? Quando nós estamos em jejum e oração,
E nós chegamos num grupo familiar ali como dirigente, naquela circunstância tão difícil, seja a circunstância que for, em hospital, visita, aconselhamento de casal, um discipulado, uma pessoa com a mente fechada. O que acontece ali, ainda que aquela autoridade esteja ali, olha, aquela autoridade demoníaca esteja ali, mas eu estou tão quebrantada, tão cheia de oração e jejum, que eu continuo do mesmo tamanho. Mas quem vem atrás de mim é o leão da tribo de Judá, é o Criador dos céus e da terra, que me reveste e derruba aquela casta. Não estou dizendo que eu cresço, né? E eu vou crescer no jejum e oração. Vou ficar maior que aquela autoridade. Não, eu continuo talvez menor, quebrantado aos pés da cruz. Mas eis que o poder de Deus cresce na minha vida de uma forma que aí sim vem um querubim, que é uma autoridade grande lá no céu. Aquele querubim é o próprio Espírito Santo, e a presença de Jesus vem na minha vida de uma forma que derruba, espelha aquela casta. Mas, se eu não sou uma pessoa que compreenda essas verdades, não busco ler a palavra, meditar, orar, clamar, não procuro jejuar pelas minhas ovelhas, não procuro aí fazer realmente, né, o propósito, as quintas-feiras, toda quinta-feira é dia de jejum na nossa igreja, não é só os 21 dias, toda quinta-feira. Eu não procuro alimentar o meu espírito para ter essa autoridade. O que acontece é o contrário. Eu vou estar ali orando por aquela circunstância, eu vou estar ali sentado, eu vou começar a ficar enfadada, cansada. Estou ali orando, estou ali procurando fazer a obra do Senhor, não estou vendo nada acontecendo. Ué, desse tamanhozinho e sozinha, olha a diferença, queridos. Eu não subestimo o inferno, não subestimo o diabo, eu não chamo ele de brincadeirinha, não. Eu realmente creio no que a palavra de Deus diz, que ele é o príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno, 1 João 5:20. O mundo jaz no maligno, está mergulhado no maligno. Então não tem como ir dar um discipulado, não tem como ir fazer uma visita, não tem como realizar o grupo familiar, não tem como ser pai, ser mãe, não tem como ser um cônjuge, não tem como ser um cônjuge, não tem como ser um ser humano vivo, um cristão, se eu não compreender que eu preciso de revestimento espiritual. E através da oração e do jejum, é possível derrubar uma casta, expelir castas de demônios. Amém? Você crê? Não quero dar testemunhos próprios, vamos usar alguns testemunhos de uma casta e o jejum de uma mulher e um povo, jejum coletivo. O pastor Al falou aqui domingo e hoje também repetiu. Cerca de 1.000 pessoas nós estamos jejuando juntos nesses 21 dias. Aquela mulher, ela jejuou 3 dias, sem comer e sem beber, dia e noite, orando. Ela e o povo judeu, junto com seu tio Mordecai. Eles jejuaram e oraram 3 dias por aquele jejum coletivo para derrubar uma casta demoníaca. O rei Assuero estava cego, era autoridade. Mas ele tinha constituído ali uma autoridade chamada Naamã, que queria exterminar o povo judeu. E Esther, junto com o povo judeu, 3 dias jejuando, sem comer e sem beber. Sabe o que aquele jejum coletivo fez? Por 2 vezes eu encontrei isso na palavra. Aquele jejum coletivo, o que aconteceu é que causou dentro de Assuero, o rei, lá uma autoridade, um quebrantamento, primeiro, para ele receber Esther. Segundo, ele começou a ficar incomodado nas madrugadas. E aí vocês conhecem a história, Deus agiu de uma forma que, entre aspas, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. Todo o mal que Amã queria fazer ao povo judeu, acabou retornando para ele. O jejum coletivo incomodou a autoridade, o rei daquela nação, e destronou, destruiu uma casta que queria acabar com o povo de Deus. O jejum coletivo. Eu creio que toda uma nação jejuando e orando, o que não aconteceria nesse país, queridos? O que não pode acontecer nesta cidade na área de educação, de saúde, transportes, que não pode acontecer no governo desse estado. Quanto mais e mais pessoas jejuarem, destronando castas e autoridades.
Esther compreendeu isso, e ainda muito jovem, ela foi usada por Deus para poupar todo aquele povo de um extermínio. O jejum coletivo, ele destrói castas de autoridades, que nós podemos chamar aí de um principado. É a autoridade máxima que estava lá em cima, querendo destruir o povo de Deus. Ela, em jejum e oração coletivo, destronou aquele principado. Aleluia! Outro exemplo, o jejum de Daniel e seus 3 amigos, que eu já citei muito para os jovens. Foi um jejum parcial. Ele se absteve de comer as gorduras, manjares, carnes, aquelas comidas da Babilônia. Foi um jejum de um grupo apenas de 4 pessoas. Lá o jejum do seu grupo familiar, né? Seu grupo familiar está lá jejuando. Somos poucos aqui jejuando. Olha o que o jejum desses 4 jovens fez, queridos. Está lá em Daniel 2, 1, finalzinho até o 2. O jejum daqueles 4 jovens, primeiro mudou o semblante deles, trouxe saúde, e eles foram encontrados 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais com sabedoria do que todos os demais jovens. Sabe o que o jejum, até de um grupo familiar, grupo aí dos jovens, os casais, a família jejuando, sabe o que faz? Promove. Te coloca, porque um dos principados também, eu falei lá, né, principado, uma das potestades abaixo do principado, ela age na área de conselho, educação de um país, de uma terra. E lá na Babilônia, o jejum de 4 jovens os promoveu a eles estarem naquele nível de autoridade, só que dessa vez com autoridade e conhecimento de Deus, lá na Babilônia. É possível, querido jovem, você lá com seu grupo familiar, você querido adolescente, é possível você, família, jejuando lá com seus filhos, mesmo que seja um jejum parcial com crianças, é possível que os seus filhos sejam colocados em posição de autoridade na área de ensino profissional nesse país. Assim como Daniel e os seus 3 amigos. Você crê nisso, querido jovem? Você crê nisso, querido adolescente, jovem? Você, querido pai, querida mãe? Claro que junto vem os estudos, né? Junto vem a atitude realmente de correr atrás. Estava preparando uma mensagem sobre dependência de Deus. Eu fui uma boa aluna, graças a Deus. Os professores que ainda estão vivos e me assistirem pela internet poderão comprovar isso. Tinha boas notas. Me converti aos 9 anos de idade, eu aprendi a orar antes de cada prova. Mas a minha professora, na época na igreja, me ensinando a palavra, falou assim, olha, o Espírito Santo só vai te lembrar aquilo que você estudou. E a minha dependência de Deus, sempre diante da prova, eu estudava muito, mas eu parava e orava, Senhor, eu estudei, me dá graça. Eu quero, sabe, ser estudiosa, eu quero aprender, eu quero, assim, me destacar para glorificar o teu nome. Não quero sentar lá atrás na cozinha. Era uma escola pública, meus pais não gastavam dinheiro com isso, mas eu quero ser, eu quero aprender, eu quero viajar, eu quero conhecer nações, eu quero... Queridos, hoje eu nem sei se você ora antes da prova ou se você ora de desespero. Ai, meu Deus, eu tenho que passar de ano, senão eu não vou ter mais celular, eu não vou ganhar isso, eu não vou ganhar aquilo outro. Mas sabe, a oração de dependência, a oração, sabe, Senhor, eu quero fazer a diferença onde eu estou. Eu quero realmente fazer a diferença na área profissional que eu vou estar. O jejum, e mesmo em pequenos grupos, o jejum familiar, ele pode sim definir grandes profissionais e o futuro de muitos jovens e crianças na nossa igreja e na sua família. Amém? Amém. Quero aqui citar só esse último exemplo aqui. O jejum ainda de Daniel. Aí já ele como autoridade, um dos prefeitos da Babilônia, eram 3. E Daniel, ele tinha um costume de jejuar constantemente, de 3 a 4 vezes ao dia, se ajoelhar e orar. E jejum constantemente, fazendo um jejum constante. E a Bíblia fala, queridos, que houve toda aquela perseguição a ele, e é um jejum que eu quero falar, que é um jejum para toda essa área que nós somos perseguidos sem causa.
perseguições, sabe? Que você está servindo a Deus, você está na igreja, você é um dizimista fiel, você é um ofertante, vem uma perseguição de enfermidade, vem uma perseguição no trabalho, vem uma perseguição aos seus filhos, na família. Você não sabe, meu Deus, de onde veio isso, mas eu estou sendo fiel. E Daniel estava sendo fiel a Deus. A Bíblia fala que Daniel mantinha esse jejum. E você conhece a história que lá, né, na cova dos leões, está em Daniel 6. Na cova dos leões, Deus enviou um anjo que fechou a boca daqueles leões. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que o rei Dario, ele apreciava e ele reconhecia a autoridade de Deus na vida de Daniel. E a Bíblia fala lá em Daniel 6, que a noite inteira o rei Dario, ele foi lá para o palácio dele. E ele jejuou aquela noite toda e não dormiu. Ele não quis banquete, não quis música, não quis comida, não quis as concubinas, as mulheres, nada. Ele se trancou lá e ele passou a noite toda pensando em Daniel, um homem que não servia a Deus. O jejum, queridos, muitas vezes nos leva ao luto, nos leva a nos afastarmos, sabe, da comemoração, da festa, de muita brincadeira, jogo, sabe, nos leva realmente a colocarmos panos de saco e cinza, como Daniel fazia muitas vezes. Né, no sentido espiritual hoje, não que você vai andar aí, né, todo esfarrapado pelo meio da rua e jogando cinza, carvão na sua cabeça, né, não. Mas quebrantado. E o rei Dario, fechando essa história, ele passou aquela noite toda assim em luto. E no outro dia, logo cedo pela manhã, ele foi lá para a porta, né, da cova dos leões, chamou por Daniel. Daniel estava vivo, ele muito se alegrou. E a gente sabe o desfecho da história. Mas eu quero utilizar, queridos, esse jejum de Daniel nessa parte, para enfatizar que o jejum ele requer fé e paciência. Que ainda em jejum e oração e as perseguições viram, então eu vou parar de jejuar. Não está acontecendo nada. Estou jejuando pelos meus filhos, está a mesma coisa. Estou jejuando pelas ovelhas, não estou vendo mudança. Estou jejuando para eu alcançar aí mais autoridade, mas eu estou me sentindo assim meio frio. Estou jejuando para eu, né, me sentir mais revigorado na fé e não estou sentindo. Daniel não parou. Depois que ele foi liberto da cova dos leões, a Bíblia continua falando que ele continuou a ser um homem de jejum e oração, para ter visões celestiais do futuro e tanta revelação. Sabe, queridos, eu quero fechar essa palavra falando para você que essa casta de perseguição, esse principado, essa potestade, esse principado ou uma hoste espiritual, demônios que tentam trazer perseguição, seja a área que for na sua vida. Uma das intenções é te levar a desanimar e abrir mão da oração e do jejum. Porque ele sabe que se você perseverar, Deus vai acordar até o rei, a autoridade que for. Ele vai acordar o médico que for, ele vai acordar, sabe, o prefeito que for, o governador, o presidente, o juiz, ele vai despertar a noite inteira para vir em teu favor. Foi isso que aconteceu com Daniel, queridos. Além do livramento, né? Pensando que ia morrer na boca dos leões, o anjo estava lá só fechando a boca dos leões. Oh, queridos. Vamos fechar com a pergunta dos discípulos. Jesus, por que não podemos nós expelir este demônio? Aí a pergunta de hoje. Jesus, por que eu não estou conseguindo resolver esse problema no discipulado? No grupo familiar, na minha família, com meus filhos? Jesus, por que eu não estou conseguindo alcançar a cura agora? Jesus, por que eu não estou conseguindo fazer isso, aquilo? Primeiro, por causa da pequeneza da vossa fé. Tão pequena como um grão de mostarda, se vocês tivessem, transportariam, dirias ao monte, transporte-te daqui ao mar, e ele iria. Por causa da pequeneza da vossa fé, precisamos aumentar o volume da fé. Segundo, esta casta, esta autoridade, esse nível de perseguição, esse nível de demônio que está atuando, que está procurando realmente destruir alguma área da sua vida, só é expelido através da oração e do jejum. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Se você compreendeu, queridos, e se você, como eu, há alguma casta, algum principado, alguma potestade, se há alguma hoste espiritual, algum demônio,
que de alguma forma está trazendo perseguição, de alguma forma, e claro que sobre a cidade sabemos que há, sobre o Brasil. Oh, Deus. Com o jejum coletivo, podemos destronar castas, a autoridade de demônios aqui em Cabo Frio, na região dos lagos. Com o jejum coletivo, podemos sim mudar a história de uma nação. Com o jejum lá no seu grupo familiar, talvez num grupo menor, sua família, você pode sim, em nome de Jesus, mudar, estabelecer futuros extraordinários, gerações marcadas por homens e mulheres profissionais, cheios do Espírito Santo. Com o jejum individual, como o de Daniel, você pode sim vencer, em nome de Jesus, vencer toda perseguição, todo leão que vier contra você, toda perseguição em área de enfermidade, finanças, desemprego, guerra espiritual, vício, tentação. Com jejum e oração nós podemos. Nós podemos. Se assim como eu, você recebe essa palavra, eu quero que você fique de pé. Vamos adorar ao Senhor com esta canção. Pois nós vamos estar orando, reconhecendo, Jesus, nós somos talvez como aqueles discípulos, precisamos aumentar o volume da fé. Jesus, nós precisamos receber essa autoridade de jejum e oração. Queremos jejuar mais, orar mais. Não só jejuar, mas jejuar é orar. Na Bíblia, oração e jejum são quase que uma só coisa. Não existe só jejum, existe oração e jejum. Jejum é oração. A oração acompanha o jejum acompanha a oração. Não fique somente sem comer, sem se alimentar. Mas separe tempo durante o dia, noite e madrugada, para buscar, para ler, para ser revestido de uma autoridade. Castas serão expelidas. Você talvez precise de ajuda. Então vamos estar todos aqui na quinta-feira, 20 horas. Vamos aprender um pouco mais como expelir castas de demônios, opressão, depressão, possessão, enfermidades da alma, síndrome do pânico, angústias, crises de ansiedade, problemas na saúde sem explicação. Oh, Deus, vamos cantar enquanto você tem esses poucos minutos para meditar um pouquinho. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti, que basta uma palavra sua, os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti, que basta uma palavra sua, os montes se moverão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois
Você que está no propósito 21 dias de jejum, vem aqui à frente. Queremos renovar nossas forças diante do Senhor. Enquanto você vem aqui à frente, já vá aqui ajudando o Wellington, Márcio, a entregar o programa. Você que está no propósito dos 21 dias. Não se envergonhe se você não estiver, permaneça aí no seu lugar. Mas você que está se abstendo de alimentos, sabe, você que está ficando sem uma refeição, muitas vezes duas durante o dia, você está encerrando o teu jejum de uma forma sábia, com uma sopa, com legumes. Desaconselhamos, queridos, estamos sempre aconselhando e conversando com vocês. Desaconselhamos você encerrar jejum com churrasco, massa, fritura. Fuja aí dos manjares desse mundo por esses dias. Simplifique a sua comida, bebendo muita água, ingerindo muito líquido, reforçando aí uma sopa, uma canja, legumes, uma salada. Você jejuou até hoje. Temos mais aí a segunda semana. Esse programa é preparado com muito temor, dentro do livro de 21 dias de jejum, sobre o jejum que nós temos ainda na livraria, que você pode adquirir. Estamos citando aí até algumas páginas desse programa, para você estar acompanhando, lendo. É um livro bem simplificado sobre o jejum, mas que pode esclarecer de muita coisa. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Você que já recebeu o programa, feche os teus olhos, coloque assim o programa perto do teu coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui para renovar a nossa aliança, Senhor. Sei também que lá no Jardim Esperança, sei que lá em São Pedro da Aldeia, em Magé, ó Deus, nós estamos aí quase 1000 pessoas, nesse jejum coletivo, Senhor, de quebrantamento, de buscarmos, Senhor, a autoridade, Deus. Ó Deus, autoridade sobre caixas que só serão expelidas através do jejum e oração. Concede-nos, Senhor, um renovo, Senhor, e autoridade para esta segunda semana de jejum, a decisão, a fé, Senhor, para permanecermos firmes nesta segunda semana, Pai. Nós cremos, Deus, no extraordinário acontecendo esses dias, Deus. Oh, Jesus. Sim, Deus, nós te agradecemos por essa primeira semana que se passou, Senhor. Obrigado, porque os anjos já foram liberados, Senhor. Já foram liberados como foram liberados sobre Daniel, Senhor. Sabemos que a nossa resposta já está a caminho, Senhor. Há castas que ainda estão resistindo, mas vão cair em nome de Jesus. Mas sabemos que a partir já do primeiro dia, o Senhor já ouviu o nosso clamor, o Senhor já liberou a palavra, Senhor, o Senhor já liberou a vitória sobre nós, Senhor. Agora, Senhor, nós já abençoamos essa segunda semana, Senhor. Abençoamos e declaramos, Senhor, a tua vitória sobre nós, Senhor. Nós declaramos o domínio próprio sobre nós, sobre o nosso estômago, sobre a nossa mente, Senhor. Pai, nós declaramos que nós vamos permanecer firme. O Senhor renovará as nossas forças. O Senhor renovará as nossas forças, meu Deus. Eu quero te agradecer por essas pessoas que estão diante de mim, Senhor. E eu declaro sobre cada um de nós vamos chegar lá, Senhor. Nós vamos chegar lá e a vitória chegará junto, Senhor. Eu declaro sobre essas pessoas que agora estão ali em São Pedro da Aldeia, que estão ali em Jardim Esperança, ali em Magé, Senhor, renovando a sua aliança. Nós chegaremos lá e nós veremos os resultados desse jejum, em nome de Jesus. Agora você que está aqui na frente, vira para a pessoa que está ao seu lado, homem com homem, mulher com mulher. Abençoa teu irmão, abençoa tua irmã. Para essa segunda semana desse jejum, libera uma palavra de fé sobre ela. Declara: olha, você vai chegar lá. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu grupo familiar, eu abençoo a tua família. Eu declaro a resposta da tua busca em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh,
a Deus. Mil glórias ao Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome.